Olá, saudações a todos. Hoje estaremos abordando as últimas notícias do programa espacial relacionadas à ufologia. Peti, o que você tem para nos compartilhar em relação a Marte? Veja, atualmente nós estamos vivendo uma política bastante curiosa, tanto por parte da Agência Espacial Europeia, ESA, como também por parte da própria NASA, Agência Espacial Norte-Americana, que é justamente a divulgação de coisas como novidade, que na realidade já foram evidenciadas por pesquisas feitas, às vezes, há 10 anos atrás. Agora, por exemplo, a Agência Espacial Europeia divulgou semanas atrás a descoberta de água em estado líquido do subterrâneo do planeta Marte, mais exatamente, segundo eles, abaixo da calota polar norte seria um lago, ou seja, água líquida, numa área de aproximadamente 22 quilômetros do seu eixo maior, né? E não fez, por exemplo, qualquer tipo de comentário sobre que a própria calota polar, abaixo da qual foi justamente encontrado esse lago, é feita de uma quantidade enorme de água congelada, de gelo de água, né? É uma coisa até que parece um contrassenso se fazer menção a um lago de 22 quilômetros no seu eixo maior e não se falar que toda a calota polar norte do planeta, como a do próprio Polo Sul, é constituída de gelo de água, porque existe aquilo que nós chamamos cientificamente de neve carbônica, porque no passado se acreditava, pelo menos alguns cientistas, que talvez as calotas polares marcianas não fossem feitas de água, e sim de neve carbônica, né? Mas se comprovou com o passar do tempo justamente o oposto. Ou seja, a existência, por exemplo, de água em estado líquido evidenciada nas pesquisas da própria Agência Espacial Americana e da própria ESA, não é nenhuma novidade, como apareceu recentemente na mídia. Agora, por que acontece isso? Porque a nossa própria mídia também, ela não tem uma memória. Pois é. Ela não se recorda de notícias que ela mesma já deu no passado, como novidade. E hoje são repetidas através justamente desse interesse das agências espaciais, inclusive justificarem os gastos que continuam a ser feitos e que devem ser justificados para o contribuinte, por exemplo, americano ou europeu, né? Contribuinte que financia nos Estados Unidos a pesquisa espacial daquele país e aqueles da Europa que financiam também os seus impostos as pesquisas da Agência Espacial Europeia. Como as duas agências não podem trazer realmente aquelas notícias a público que são realmente as coisas mais importantes, ou seja, a descoberta no que diz respeito ao planeta vermelho da existência de vida no passado, não só de formas de vida, mas de que realmente o planeta Marte ostentou, numa época que ainda se discute a quanto remontaria, uma civilização avançada, cujas ruínas... é complexa, né? Justamente, cujas ruínas dessa civilização, ou desses vários ciclos civilizatórios que o planeta já vivenciou, coisa que eu defendo hoje, não foi apenas num período do passado que Marte teve uma civilização avançada. Nós temos evidências cada vez mais fortes pelo padrão diferenciado de erosão dessas ruínas que aparecem nas fotografias, não só da NASA, mas da Agência Espacial Europeia, que nós tivemos vários ciclos civilizatórios. Então, o que acontece? Como essa verdade, inclusive já evidências da presença de instalações alienígenas hoje em dia no planeta vermelho, e esses seres estariam usando justamente Marte como base, não podem ser dadas a público, eles são obrigados a requentarem descobertas, como a própria descoberta de água em estado líquido, para justificar esse tipo de gasto, vamos colocar dessa maneira, né? Eu tenho, por exemplo, no meu livro Marte, a Verdade Encoberta, né? Imagens da própria Agência Espacial Americana e comentários oficiosos retirados de site dessa mesma agência que revelam, por exemplo, que a NASA já sabia da existência de água em estado líquido em Marte desde o ano de 2000 e 2001, por exemplo. Não? Nós apresentamos nesse livro, inclusive, os links relativos a esse tipo de descoberta. O site da própria NASA. Na verdade são vários sites, não existe. Às vezes as pessoas me perguntam: aonde estão essas fotos que você mostra dos seus eventos
né? Qual é o site da NASA? Não é um site só. Nós temos dezenas de sites da NASA, né? E alguns também da Agência Espacial Europeia, mas principalmente da NASA, e aí a gente tem que ressaltar, aproveitando esse momento aqui, né? Que a gente está conversando com os amigos e amigas do nosso canal, que a NASA, apesar de tudo que se fala de acobertamento, ela divulga muito mais material fotográfico de maneira disparada do que a Agência Espacial Europeia, né? Nós temos hoje em dia aproximadamente 3 milhões de imagens liberadas do Sistema Solar pela Agência Espacial Americana. E uma quantidade nós temos acesso através de dezenas de sites, né? O que eu quero dizer que a gente não tem um site só? Não é só a quantidade. Como é que são esses sites da NASA? Sim. Nós temos sites da NASA específicos, por exemplo, cada um deles de uma missão espacial ou de uma espaçonave especificamente falando. Nós temos sites específicos da NASA, dos institutos da NASA, que tratam de abordagens diferentes dentro do programa espacial americano. Nós temos sites da própria Agência Espacial também americana, por assuntos ou temas, ou seja, nós temos uma quantidade realmente infindável de fontes para serem investigadas, e no meio dessas fontes, desses sites, existem catálogos fotográficos das várias missões do passado e também do presente, que já totalizam aproximadamente 3 milhões de fotografias. Nenhum de nós, nem eu no Brasil, como também nenhum colega pesquisador do exterior que investiga essas imagens na busca de evidências importantes relativas, por exemplo, à vida no planeta Marte no passado ou mesmo no presente e outros assuntos correlatos, não? Nenhum de nós teve a chance de examinar, eu diria até uma ínfima parte dessas imagens. Cada um de nós examinou ou teve contato com algumas milhares dessas fotografias. Eu, algumas dessas, outros colegas do exterior, outras, né? E no meio desse material que nós vamos tendo contato, nós acabamos descobrindo não só sinais dessa antiga civilização que ostentou o planeta vermelho no passado, como também de outras coisas, como, por exemplo, fósseis da antiga vida marciana, né? Que aparecem fotografados pelos rovers da NASA a distâncias, por exemplo, de 2, 4, 5, 10 metros, às vezes no máximo, ou seja, são coisas totalmente inquestionáveis, né? Né? Qualquer pessoa que vê esses fósseis vai, inclusive, perceber que são muito semelhantes aos fósseis da vida animal que nós tivemos aqui na Terra há milhões de anos, né? Então, como a NASA, como a própria Agência Espacial Europeia, voltando ao foco desse nosso papo hoje aqui, né, não podem ainda falar sobre esse tipo de coisa, o que justificaria evidentemente uma verba, um aporte de dinheiro muito maior para a própria pesquisa dessa agência, né? O que acontece? Se fala ainda hoje de descoberta de água em Marte em estado líquido como sendo uma grande novidade, e na verdade não é, né? Agora a gente tem que ressaltar que muitas das coisas que nós chegamos até a divulgar no meu primeiro livro, publicado em 1989, que nós no final fazemos menção àquilo que a NASA já vinha descobrindo na década de 70 no planeta vermelho, muitas das coisas que nós divulgamos que existiriam na nossa visão em Marte, né, hoje oficialmente a NASA já reconhece como fato. Só que quantos anos depois? Nós estamos em 2018. Que coisas são essas, né? Dando um exemplo, né, para aqueles que acompanham o nosso trabalho. Naquela época eu já falava que Marte, né, isso não era nenhum tipo de profecia minha, eu me baseava exclusivamente nas imagens que a NASA já liberava naquela época, né, inclusive na década de 70, principalmente do meio da década de 70 para frente, né, eu já falava que Marte no passado tinha sido um mundo extremamente semelhante à Terra dos dias atuais, com oceanos, com mares, rios e condições favoráveis a formas de vida, inclusive avançadas, né? Naquela época, a maior parte dos cientistas não, vamos dizer assim, divulgava esse tipo de realidade, mas as fotos que a NASA já liberava revelavam isso. Hoje em dia, oficialmente, o que a NASA fala? Fala exatamente isso, que Marte foi um mundo muito semelhante à Terra dos dias atuais, que teve oceanos, que teve mares, que teve rios, que teve condições favoráveis, inclusive, a formas de vida avançadas. Hoje a NASA coloca a seguinte ideia, que Marte, num passado que ela não precisa muito bem a quanto remontaria, seria
ou teria sido um mundo habitável. Em termos terrestres, vamos colocar assim. Só está faltando ela fazer o quê? Falar que esse mundo foi habitado. O que na realidade nós sabemos e a própria NASA sabe. Só que não chegou o momento de ela divulgar esse tipo de realidade. Esse é um aspecto que eu gostaria de conversar com os nossos amigos e amigas hoje, é um deles, na verdade, né? Ressaltando que o que a NASA vem fazendo, e a própria Agência Espacial Europeia, mas principalmente a NASA, é um processo muito gradual, bem lento, de divulgação de verdades já conhecidas no passado, que tem uma íntima ligação com a questão da vida marciana no passado e mesmo no presente, porque hoje nós temos convicção, não só eu, mas outros colegas que investigam as imagens oficiosas da Agência Espacial Americana, que no mínimo Marte hoje é utilizado como uma base por forças alienígenas. Existem UFOs que foram fotografados nos últimos anos pelos rovers da NASA, por exemplo, o Spirit e o Opportunity, né, a partir já do solo marciano, né, dentro da atmosfera marciana. Não? E inclusive um desses que foi fotografado no próprio link oficial da Agência Espacial, isso nós publicamos também no meu livro Marte, a Verdade Encoberta, que é de 4 anos atrás, a própria NASA no seu link dessa fotografia específica, de uma dessas fotos, colocou a palavra UFO pela primeira vez, ou seja, reconhecendo no link a natureza não identificada daquele objeto, né? Isso ninguém viu em nenhum telejornal aqui no Brasil ou no exterior, esse tipo de detalhe, ou seja, que a NASA, no próprio link da fotografia em questão, né, que foi amplamente divulgada de início, oficialmente como sendo simplesmente um meteoro que estava cortando a atmosfera marciana e havia sido fotografado pelo rover Spirit. Depois, nas investigações posteriores que eu fiz nos próprios sites da NASA, anos depois, nós descobrimos que ela mesma refutava qualquer explicação alternativa, né, assumindo objetivamente que se tratava realmente daquilo que nós denominamos, e a sigla que ela usou define como um UFO realmente autêntico, né? Agora, a questão da água é só um detalhe. Agora, ela é fundamental, a existência justamente de água no passado em grande quantidade e ainda mesmo hoje em quantidade razoável no planeta vermelho. Por quê? Porque nós imaginamos que a água é uma questão fundamental algo fundamental para a vida, né? Agora, mais recentemente ainda, agora, nessa semana, na segunda-feira passada, né, o que aconteceu? Mais uma vez, relacionando a questão água, e nós que fazemos esse relacionamento, a questão de instalações alienígenas em pontos do nosso sistema solar. Foram divulgadas pesquisas feitas mais recentemente, mas em cima de dados do ano de 2008, da espaçonave Chandra 1, indiana, não? Que permitiram que cientistas norte-americanos pudessem fazer a afirmativa, que é a afirmativa agora dessa segunda-feira, do quê? Que os polos lunares, não, apresentam, dentro, por exemplo, das crateras escuras onde o Sol nunca atinge o fundo dessas crateras, né, devido à própria inclinação e posicionamento nas regiões polares dessas crateras, como em outras áreas também do Polo Norte, que também não são iluminadas nunca pelos raios solares. O quê? A afirmativa é que existe também uma grande quantidade de gelo de água, ou seja, de água congelada. Né? Isso foi dado como uma notícia agora de grande repercussão na segunda-feira passada, comentada mundialmente, né? E, mais uma vez, a gente está diante de uma duplicação, ou seja, de uma repetição de um evento a nível de descoberta que já tem muitos anos que foi feito. E eles dão essa notícia como se fosse uma novidade. Uma novidade, né? Nós comentamos já através do nosso grupo no Face, há 2 dias atrás, comentamos também já para a revista UFO também, esse tipo de realidade que eu vou passar agora de maneira detalhada para os nossos amigos e amigas aqui do canal, Marco Antônio Petit. No ano de 1994, reparem, 1994, nós tivemos uma missão chamada
de Clementine, que era o nome da espaçonave, uma missão totalmente militar. Ela foi, curiosamente, repare, David, lançada pela Força Aérea Americana, não foi pela NASA. A espaçonave tinha um projeto, e teve um projeto, na verdade, da Marinha Americana, ou seja, foi a Marinha Americana que desenvolveu o projeto dessa espaçonave. Agora, o que a Marinha Americana tem a ver com alta tecnologia espacial? Porque essa espaçonave apresentava, na época, o top em termos de tecnologia espacial, inclusive de equipamentos fotográficos, né? O financiamento, isso é um outro dado que eu considero até grave, né? Porque mostra o que existe por trás dessa missão, né? O financiamento todo da chamada Clementine, que ficou 2 meses em órbita lunar e obteve 1,6 milhões de fotografias em apenas 2 meses. Em altíssima qualidade. De altíssima qualidade, com câmeras em várias faixas do espectro eletromagnético, não só a câmera óptica, né? Eles bateram 1,6 milhões de fotografias em 2 meses, né? Sendo que só liberaram 10% dessas fotografias, ao contrário do que acontece na atualidade com as imagens da NASA, que oficialmente cada imagem tem que ser liberada nesse site desses vários institutos ou ligados a várias das suas missões espaciais, né? Mas o que a Clementine, na verdade, começou a obter no ano de 94? Ela explorou justamente as regiões polares do nosso satélite natural, que de nosso, na verdade, não tem nada. Essa palavra nosso é muito presunçosa. Porque a gente sabe que não somos nós que estamos lá, né? Nós fomos até lá e nunca mais voltamos com naves tripuladas desde o projeto Apollo, essa é a verdade. Porque já éramos para ter voltado e justamente coisas. E não é por acaso que a gente não voltou, né? Mas continuando com a história que eu estava contando da Clementine, o que aconteceu? Eles tinham, na verdade, um objetivo, né? Eu já estava pulando, mas eu vou frisar, que eu não poderia esquecer de comentar com os nossos amigos e amigas. A Clementine, ela teve todo o seu projeto financiado exclusivamente pela área militar norte-americana, né? O porta-voz da missão, na verdade, a Marinha falava em nome da missão, a Força Aérea só cuidou do lançamento, né? De uma das suas bases de lançamento na região da Flórida, né? Lá, inclusive, de Cabo Canaveral, onde a própria NASA lança também as suas espaçonaves, né? Mas o que eu gostaria de ressaltar, a Clementine tinha 2 fontes: a própria Marinha Americana e o Pentágono americano, ou seja, o centro do poder militar, né? E gestor da área justamente belicista norte-americana, né? Agora, o que eles foram fazer lá? Eles foram justamente lá, através da Clementine, e por isso a necessidade de uma missão puramente militar, tentar descobrir através da alta tecnologia dessa espaçonave, a partir das órbitas feitas ao longo de 2 meses, fotografando tudo, né, em relação ao nosso satélite. Eles foram para lá justamente tentar estabelecer aquilo que era a ruína de antigas instalações que já apareciam também nas fotos do projeto Apollo, no final da década de 60 e início da década de 70, como também do programa Lunar Órbita, que precedeu o próprio projeto Apollo e preparou os futuros pousos, né, verificados com 6 missões que conseguiram pousar para os nossos astronautas na Lua, na superfície lunar, né? Então eles pretendiam, através dessa alta tecnologia, inclusive fotográfica, detectar aquilo que era a ruína de antigas instalações ou bases na Lua e aquilo que eram bases operacionais alienígenas no presente. E uma das maneiras ou formas imaginadas para esse tipo de coisa, para sondarem realmente a superfície lunar, era a utilização de ondas de radar, para serem utilizadas justamente para se verificar aquilo que existia no fundo das crateras dos polos norte e sul da Lua, que não eram iluminadas e não são iluminadas, na verdade, e nunca foram aparentemente pelo Sol, né? Onde uma câmera óptica não poderia revelar nada.
essas regiões aparecem nas fotografias com as câmeras óticas totalmente escuras. Sim. E o que aconteceu? Ao sondarem justamente alguma dessas crateras dos polos lunares, em 94, com ondas de radar, o eco que eles captaram é que permitiu uma grande evidência, uma evidência forte que o fundo dessas crateras, entre outras coisas, neles a gente pode encontrar água congelada. Em 94 a gente não teve a prova definitiva de água nessas regiões polares, mas a gente teve uma evidência forte, já em 94. Né? Agora, muito tempo antes, agora de 2018, no ano de 2009, aí já a NASA, não uma missão militar, ela lançou em direção à Lua, através de um foguete do tipo Atlas, duas espaçonaves conjuntamente. A Lunar Reconnaissance Orbiter, né, que funcionou fotografando a superfície lunar durante anos, né, e a espaçonave Lunar Crater. Né? Qual era o objetivo dessa missão? Um dos objetivos principais, no caso principalmente da espaçonave Lunar Crater, era descobrir de uma maneira definitiva se existia água, como evidenciado já nas ondas de radar, pelas ondas de radar de 94 da espaçonave Clementine. O que foi feito? Os norte-americanos, ligados à NASA, né, desenvolveram um projeto que basicamente, de maneira resumida, se tratava do seguinte procedimento. O próprio terceiro estágio do foguete lançador, que levou essas espaçonaves de maneira conjunta até a órbita lunar, cujo nome é Centauro, foi dirigido em determinado momento da missão em 2009 para que atingisse o fundo de uma cratera de 98 km de diâmetro, chamada Cabeus, cujo fundo também, como outras tantas dos polos, não era atingido pela radiação solar. E para quê? Para que esse terceiro estágio, ao atingir o fundo dessa cratera a uma velocidade estimada em 9.000 km por hora, gerasse uma explosão. Essa explosão, então, provocaria a ejeção para o espaço de uma nuvem de detritos. E a espaçonave Lunar Crater, ela mergulhava em direção do próprio fundo da cratera Cabeus, atrás do Centauro. Para quê? Para que depois da explosão gerada pelo Centauro e a geração dessa nuvem de detritos, ela transpassasse essa nuvem produzida pela explosão, né, e analisasse, entre outras formas, quimicamente, aquele material que antes fazia parte do fundo da cratera e havia sido ejetado momentos antes, na verdade, minutos antes, ao espaço pela explosão gerada pelo impacto do Centauro. O que aconteceu? Né? Antes justamente da própria Lunar Crater atingir também e ser totalmente destruída pelo impacto no fundo da mesma cratera, ela, ao passar por essa nuvem de detritos, ela teve a condição justamente de analisar detalhadamente, quimicamente falando, inclusive, como eu coloquei agora há pouco, justamente o que existia no fundo da cratera. Né? E pôde confirmar isso no ano de 2009, não agora, tá? Mas no ano de 2009, a existência de uma forte presença de água congelada no fundo da cratera. Ou seja, a descoberta que agora a mídia toda mais uma vez divulgou como uma novidade, ou seja, da existência de água congelada nos polos lunares, nós já fizemos através da própria agência espacial de maneira definitiva. Isso aparece nos sites da agência, que podem ser consultados hoje em dia, há muitos anos atrás, no ano de 2009. Né? Agora, frisando, por que isso acontece? Esse tipo de repetição de suposta novidades que na verdade fazem parte de um contexto já tornado público no passado. Porque se precisa justificar, mais uma vez frisando esse detalhe, os gastos que são empregados na atualidade na própria pesquisa espacial norte-americana. Né? Então, se você água em Marte e água na Lua, a NASA já divulgou a descoberta várias vezes. E a mídia, como a gente frisa de colocar, não tem uma memória muito boa, ela repete notícias que também ela própria já viu no passado. Agora, aonde entra a questão da ufologia, a importância justamente da questão
De água em Marte nós já falamos, né? Até da existência de uma antiga civilização do passado remoto lá, cujas ruínas aparecem nas fotografias atuais, apesar de oficialmente a NASA não reconhecer isso. Mas em relação à Lua, né? Sim. Justamente no Polo Norte e no Polo Sul da Lua, nessas áreas onde, mais uma vez agora, como se fosse uma novidade que não é, está sendo denunciada a presença de água congelada em grande quantidade, é que estão algumas das instalações ou bases alienígenas de maior tamanho, que aparecem nas fotografias da própria NASA, já divulgadas no meio dessas 3 milhões, vamos dizer assim, que eu já coloquei nessa conversa hoje aqui com você e com os nossos amigos e amigas do canal, né, que já foram realmente divulgadas, né? Bastante curioso, eu estive examinando agora anteontem, né? Um dos pontos que, segundo a NASA, mais uma vez agora recentemente, né, está cheio de água congelada, né? E esse ponto coincide justamente com uma das crateras, uma cratera especificamente que fica bem no polo sul da Lua, né? Que as imagens que a gente teve acesso nos próprios sites da NASA, isso desde o ano de 2009, na verdade também, existem estruturas artificiais claramente, cujo conjunto, né, no sentido maior, passam de 20 km de extensão. Ou seja, esses seres que lá estão estabelecidos, parece até uma ficção, mas aqueles que acompanham o nosso canal, se não já assistiram palestras minhas sobre a Lua em que eu mostro essas fotografias, né, em breve as palestras sobre a Lua, né, eu acho até que uma sobre o programa espacial americano e a presença deles já está postada no canal, né, estou me recordando que nós já postamos inclusive. Podem ver imagens desse tipo nessas postagens que já foram feitas na realidade, como outras que nós vamos fazer mais à frente. Das palestras que estão sendo feitas no momento atual por mim em várias cidades aqui do Brasil, em que colocamos outras imagens mais recentes da NASA também. Então essas construções estão lá, estão sendo divulgadas hoje nos sites da NASA, como também já o eram no passado. E eles escolheram justamente para o estabelecimento dessas estruturas maiores, esses seres, o quê? As regiões onde, mais uma vez, a NASA agora está dizendo que nós temos água em grande quantidade. Quer dizer, não é por acaso que eles estão nas regiões polares. Nós, se tivéssemos que escolher algum lugar para o estabelecimento de uma base permanente, a gente faria a mesma coisa. A história da humanidade sempre foi perto de o Rio Nilo, né? Ou seja, a vida surgiu. Não é só a nossa civilização, o homem da Terra que precisa de água, né? Mas, para a gente encerrar hoje esse papo com os nossos amigos e amigas, eu gostaria realmente de ressaltar que existe esse tipo de processo, a repetição de supostas descobertas, que na verdade já são antigas, mas são noticiadas como coisas novas. É claro que os cientistas agora, desse momento atual, né, norte-americanos, que divulgaram justamente a presença de água dos polos do nosso satélite natural, ou seja, da Lua, eles necessariamente não fazem parte desse processo, entre aspas, de engodo, de se vender 2 vezes a mesma notícia, 3 ou 4 vezes a mesma notícia, periodicamente, com o passar dos anos. Tem gente atenta, né? Na verdade, a pesquisa que eles fizeram agora recentemente é legítima, porque eles pegaram dados também do passado e fizeram um trabalho que comprovou água através de outros processos investigativos. Né? Ou seja, da parte desses homens, desses cientistas ligados ao programa espacial americano, não existe nada de errado. Se existe alguma coisa de errado, é por parte da Agência Espacial Americana em vender uma ideia que já foi noticiada por ela própria oficialmente como um fato passado, como sendo uma coisa a nível de descoberta recente, né? Então, em relação a cientistas, a gente sabe, por exemplo, que o Carl Sagan, né? Quando as pessoas falam assim, Carl Sagan não teve nenhum envolvimento com a ufologia. De fato, ufologia, né, era um assunto que de repente não estava dentro da alçada dele, ou ele nunca veio ao público falar sobre ufologia. Mas ele
em relação até a Marte, ele trazia uma certa reflexão, né? Em relação ao Carl Sagan, eu canso de enaltecer o trabalho dele como aquele cientista indiscutivelmente que mais divulgou a questão da possibilidade de vida extraterrestre teoricamente no universo, né? Para ele, vida no universo era praticamente um fato. Se não existisse, seria uma coisa, vamos dizer assim, incompreensível nas próprias palavras que a gente pode ler dele nas suas obras, né? Agora, ele realmente, dele você está certo, quando se tratava de Marte, ele era muito mais aberto. Ele chegou a falar abertamente, escrever, que desde as missões, na época que ele ainda era vivo, né, hoje é saudoso, desde a década de 70, mais especificamente nos anos de 76, 77, a partir das duas espaçonaves do projeto Viking que desceram e pousaram em Marte, né? Entre outras coisas, né? Que duas das três experiências microbiológicas projetadas tanto para Viking 1, através do seu módulo de descida, quanto também para Viking 2, que desceu do outro lado do planeta, né? A Viking 1 desceu na região conhecida como Chris, em Marte, e a Viking 2 na região conhecida como Utopia, do outro lado do planeta, praticamente exatamente. E as duas espaçonaves, de início, confirmaram, inclusive, segundo aquilo que ele declarou na época, a existência de vida microbiana no solo marciano, nessas duas posições distintas, e a distância desses dois pontos era de cerca de 5.000 quilômetros, para que você tenha uma ideia, David. Tá? E ambas as espaçonaves, em duas das três experiências microbiológicas, pelos padrões estabelecidos para se confirmar a vida ou não, previamente, antes das missões, deram resultados positivos. Mas depois, como de costume, a NASA voltou atrás e disse que os resultados não tinham sido conclusivos. Em relação à água no planeta vermelho, no passado, e as condições favoráveis à vida, muitos anos antes de falecer, mesmo na época do projeto Viking, ele já falava abertamente do convencimento dele de que Marte tinha realmente tido, provavelmente, condições favoráveis à vida, né? Ele falava isso em termos de uma possibilidade muito forte, né? Hoje a NASA oficialmente declara isso como um fato, que teve condições favoráveis à vida. Hoje oficialmente a NASA já abriu o jogo em relação a isso, né? Agora, Carl Sagan indiscutivelmente fazia parte do processo de acobertamento ufológico dos Estados Unidos, né? Ele fazia parte desse tipo de elite científica daquele país ou daquela nação que interagia diretamente dentro do acobertamento, fazendo declarações contra a própria realidade do fenômeno ufológico, né? Mas ele, com toda certeza, como qualquer pessoa que fazia parte desse processo e era um dos cientistas chefes, né, ou melhor, chave, dentro do processo de investigação para começar do planeta vermelho, ele tinha acesso a tudo, né? O próprio projeto Viking nasceu com a ajuda dele para explorar o planeta Marte nos anos 76 e 77, ou seja, ele tinha plena consciência da existência do fenômeno ufológico, apesar de negar isso, né? E sobre aquilo que a NASA já vinha encontrando na órbita terrestre em termos de aparições de UFOs, e também aquilo que já vinha sendo também fotografado com sinais, vamos dizer assim, de uma antiga civilização, que eu já mencionei várias vezes hoje nessa conversa, no planeta vermelho a nível do seu passado, né? Ele chegou a publicar, inclusive, no livro Cosmos, né? Uma fotografia, uma das primeiras fotografias de pirâmides marcianas. E no crédito da fotografia, né, existia a referência justamente da espaçonave Mariner 9, que tinha feito uma dessas fotografias, inclusive a que ele publicou. E no texto sobre Marte, no capítulo sobre Marte do próprio livro, no caso Cosmos, que depois foi transformado naquela série de sucesso mundial televisiva, ele já colocava a seguinte ideia, que aquelas estruturas piramidais, que eram 4 que apareciam na mesma fotografia que ele publicou no livro, né, que aquelas estruturas piramidais deveriam ser investigadas mais atentamente no futuro. Ele chegou a declarar no próprio livro também, em outro momento, em outra parte, na verdade, melhor dizendo,
do capítulo sobre Marte, que poderiam existir formas de vida primitivas em cada grão de areia do planeta Marte. E formas mais avançadas nas regiões distantes dos pontos onde a Viking 1 desceu com seu módulo e a Viking 2 também desceu com seu módulo de descida. Colocou isso como uma possibilidade. E ainda chamou a atenção dizendo o seguinte, que as regiões da Terra do passado não cobertas por água eram muito semelhantes às regiões, a boa parte do planeta Marte de hoje, da atualidade. Ou seja, em vários momentos dentro das colocações públicas dele, fossem escritas ou não, ele sempre ressaltou as possibilidades para a vida relativas a Marte, né? Apesar de ser, vamos dizer assim, uma pessoa que tinha uma conduta totalmente refratária ao fenômeno ufológico. Mas ele tinha uma espécie de paixão especial pelo planeta vermelho, e isso ajudava ele, na minha visão pessoal hoje, como é um pensamento que eu já tinha desde muitos anos atrás, a abrir mais o jogo em termos, pelo menos, das possibilidades relativas à vida para o planeta vermelho, né? Mas hoje eu acho que a gente atingiu o objetivo desse papo, mas ressaltando, para frisar mais uma vez, que não há nada de novo nas notícias veiculadas pela mídia nacional e internacional, a partir da própria Agência Espacial Europeia, como também da própria NASA, relativas à presença de água, seja na Lua ou seja mesmo no planeta vermelho. Não há novidade nenhuma disso. É apenas uma repetição que, de uma maneira ou outra, faz parte de um processo, com toda certeza, de preparação para outras possíveis descobertas, né? Mais recentes, que ligadas já diretamente à vida, que vão ser realmente mais cedo ou mais tarde colocados. Como agora também há semanas atrás, aí notícia também mais uma vez da NASA, ressaltando que houve a detecção de gás metano em Marte, né? E uma das origens possíveis ou passíveis para o metano, como a gente sabe, é a própria vida, né? Como também material orgânico que foi analisado relacionado a uma determinada rocha investigada pelo rover atual que está andando pelo planeta vermelho na atualidade, o Curiosity, né? E que é quase uma descoberta de vida sendo oficializada. Ou seja, na minha visão pessoal, como eu coloco no final do meu livro Marte, a Verdade Coberta, quando eu falo desse processo de preparação gradativa para divulgação sobre a vida no universo a partir de coisas dentro do nosso próprio sistema solar, eu tenho praticamente uma convicção, né, como eu coloquei no livro, que Marte vai ser o ponto do nosso sistema solar usado para a primeira colocação em termos de oficialização da existência de vida extraterrestre. É claro que não vai se falar de início das bases que existem no planeta, operacionais hoje pelos alienígenas, não vai se falar de início mesmo também, provavelmente, das ruínas da antiga civilização. A notícia que eu acho que está sendo preparada mais cedo ou mais tarde, na minha visão, ela pode ter o seguinte caráter: ou vai ser a notícia sobre a detecção, por exemplo, pelo próprio Curiosity, esse rover, de organismos unicelulares vivos na superfície marciana na atualidade, ou seja, micro-organismos, ou vai ser talvez uma outra possibilidade que eu já aventei e coloquei isso no meu livro, na parte final dele, algo relativo, por exemplo, a fósseis, né, também de vida microbiana, né, e é claro, já que a gente está falando da possibilidade de fósseis, do passado remoto do planeta. Ou seja, que acho que esse será o próximo passo e, na verdade, o primeiro relativo à existência ou confirmação oficial de vida no planeta. Eu quero ressaltar que, mais uma vez, quando essa notícia for dada publicamente, né, vai ser novidade
para a expressiva parcela da humanidade, como descoberta. Mas a NASA, eu tenho convicção, por uma série de pesquisas que ela mesma já realizou, que essa descoberta, na verdade, já foi feita, apenas não foi divulgada. E eles estão esperando um momento, digamos, né, certo, onde as coisas devem esclarecer, e principalmente no tocante da própria religião, né, preparando... Isso tudo faz parte de uma preparação. E por incrível que pareça, hoje mesmo, nesse papo agora nosso aqui, eu não comentei uma coisa que é a mais estrondosa de todas relativas a esse tipo de questão de existência de vida primitiva em Marte ou não. Né? No ano de 1996, na época nós tínhamos como presidente americano o Clinton, né? Sim. E ele convocou, a Casa Branca convocou o mundo, a mídia internacional, porque seria dada a notícia do século. A descoberta do século foi anunciada que seria dada no jardim da Casa Branca. O que aconteceu na data marcada no ano de 1996 nos Estados Unidos, no jardim da Casa Branca? Quem estava lá presente? Estava o presidente americano, a cúpula do governo americano e vários cientistas, repare que coisa curiosa, da própria agência espacial norte-americana, NASA, que haviam, segundo eles próprios, descoberto no interior de um fragmento meteórico, ou seja, de um meteorito que havia sido achado no ano de 1985 na Antártida, né? Só que a partir dos testes e pesquisas feitas pela NASA se evidenciou o seguinte, que essa pequena rocha, esse pequeno meteorito, né, achado em 85, que a partir dos anos seguintes começou a ser estudado dentro da própria Agência Espacial Americana, né, em todos os seus aspectos estruturais e internos, que esse meteorito era na verdade um fragmento do planeta Marte que tinha atingido a Terra, a Antártida, caído na Antártida, a partir de ter sido ejetado ao espaço pelo impacto de um grande bólido na superfície marciana. Então esse corpo começou a girar em torno como outros tantos, que alcança o espaço, né? A partir dos impactos de grandes bólidos na Lua ou em Marte. Isso acontecia muito mais no passado que hoje, é claro. Acabou que esse pequeno meteorito ele foi atraído pela gravidade da Terra, atingiu a superfície da Antártida, foi localizado, levado para a NASA, e cientistas que fizeram parte desse encontro com a mídia internacional em 96 nos Jardins da Casa Branca, eu conto isso também no meu livro Marte, a Verdade Encoberta, é uma coisa já que as pessoas, algumas esqueceram e outras não eram nem nascidas, das que estão vivas hoje, né? O que aconteceu? Houve naquele dia histórico, que poderia ter entrado para a história da nossa humanidade. Sim. Mas eu vou dizer o porquê que não entrou, né? O presidente americano anunciou no dia, ao vivo e a cores, o quê? Botando os cientistas da NASA para falar que havia finalmente sido encontrado o primeiro sinal objetivo, ou seja, a prova definitiva de vida extraterrestre no interior daquele pequeno meteorito, né, que era um fragmento de Marte, que comprovava o que, segundo os cientistas da NASA, que na Marte no passado, o planeta vermelho, tinha tido vida, pelo menos vida primitiva. Isso foi dado como uma coisa certa e definitiva. As pesquisas foram divulgadas ali naquele dia. Em 96. 96. O que aconteceu em seguida? Boa parte da comunidade científica da área internacional não aceitou o anúncio oficial de descoberta de vida da própria NASA. E esse assunto acabou caindo no esquecimento. Se declarou pelo mundo inteiro que as provas apresentadas pela NASA nos Jardins da Casa Branca em 96 não eram, na verdade, provas suficientes de que existia vida em Marte ou existiu vida em Marte no passado. Ou seja, a gente, nesse papo mesmo, a gente vai conversando e você vai vendo quanto de coisas do passado já foram colocadas, né? A gente pode até pensar num balão de ensaio, né? Para as coisas mais recentes.
Mas essa de 96 não foi um balão de ensaio. Aquilo, nenhum presidente americano vai chamar a mídia internacional para anunciar oficialmente que foi descoberto vida em Marte através de um fragmento do próprio planeta, em termos do seu passado, não? Se aquilo não estivesse de alguma maneira evidenciado, e até porque ele se tornou o principal anfitrião, né? Vamos dizer assim, para a divulgação daquela verdade que antes já tinha sido evidenciada, como eu falei, como o próprio Carl Sagan chegou a divulgar no seu livro Cosmos, né? A partir das pesquisas da Viking 1 e Viking 2 em 76 e 77, com fragmentos, ou melhor, com amostras do solo marciano que foram retiradas e colocadas para serem analisadas, né? Dentro da parte, vamos dizer assim, dos instrumentos para as 3 experiências que eu fiz menção que foram feitas microbiológicas, né? 2 das 3 deram resultados positivos para as 2 espaçonaves, como eu falei, né? Ou seja, quantas vezes a própria NASA já anunciou vida em Marte, por exemplo, né? E vai continuar a anunciar, só que vai chegar um dia que isso vai ser mantido de maneira definitiva, né? Você veja que quando a gente começou a falar de água aqui, da repetição da descoberta de água, e falamos da vida e de quantas vezes ela já foi dada como certa dentro do nosso sistema solar, especificamente relativa ao planeta Marte, e que depois acabou caindo no esquecimento, né? Agora, só para encerrar, eu me lembro de uma outra coisa que aconteceu no dia seguinte dessa coletiva dos cientistas da NASA lá na Casa Branca, com toda a pompa e o apoio do presidente americano da época, Clinton, né? No dia seguinte eu me lembro que eu estava na fila do Banco Bradesco, aqui não é uma propaganda do banco, tá? Ele ainda não está financiando o nosso canal, mas quem sabe amanhã, né? Mas eu estava na fila do Bradesco no dia seguinte, né? E aquelas pessoas que acham que aconteceria um caos total no planeta no momento em que oficialmente for admitida a vida extraterrestre, né? Elas podem se surpreender com o que no final pode não acontecer, né? Porque evidentemente que na véspera do que eu estou contando, foi anunciada vida primitiva no passado de Marte, não que a Terra estava para ser invadida ou coisa parecida com essa planetária, até porque isso aí não tem sustentação dentro do que a gente pesquisa em termos de ufologia, né? Mas na fila do banco que eu fiz menção, no dia seguinte, né? E os jornais da época, a internet ela estava começando ainda, né? Era uma coisa incipiente, então a divulgação de notícias desse tipo corria mesmo era nas redes televisivas e nos jornais escritos, na imprensa, né? A nível de material impresso. E na fila desse banco eu parei para examinar, para ficar atento, para ver sobre o que as pessoas estavam conversando no dia seguinte da confirmação de vida em Marte no passado. Ninguém estava falando desse assunto. Se discutia futebol, tinha gente falando da novela da noite anterior, e ninguém falava que o presidente americano tinha anunciado vida em Marte no passado. Para você ver como é que às vezes a coisa e questões fundamentais para a humanidade como essa, muitas pessoas não dão importância. A gente acabou transformando esse papo, que seria rápido, né, numa coisa longa, e eu acho que vai ser sempre assim quando a gente se encontrar e tiver essa oportunidade. A gente vai lembrando de coisas dentro dos assuntos que a gente elege, vai eleger para esse papo descontraído, muitas vezes, independente das conferências que a gente vai continuar a publicar, independente dos documentários que a gente vai produzir, exclusivos também para o canal, né? E eu aproveito a você, David, mais uma vez para agradecer o apoio, né? Assim, o qual a gente não estaria com esse canal no ar hoje em dia, né? E agradecer a vocês que estão prestigiando essa nova iniciativa nossa, né? E fiquem atentos aqui, porque muito material realmente exclusivo e relativo ao meu trabalho pessoal vai estar sendo divulgado aqui com o apoio e com o trabalho, né, técnico do amigo aqui do lado. Que isso, eu que agradeço. Hoje foi magnífico as considerações do Petit em relação ao tema. Finalizar não foi dessa vez, né? A novidade não é
como as pessoas pensam. E o Petit trouxe a memória de fatos, de evidência, inclusive relatado no seu livro Marte, né? A Verdade Encoberta, que está aqui. Então, pessoal, é isso. Nós agradecemos. Eu agradeço ao Petit por essa oportunidade e creio que nas próximas edições desse nosso projeto nós vamos trazer outros conteúdos com temas da atualidade. Com certeza. Tá. Então, gratidão, muito obrigado e até a próxima.